Chegou um certo momento de Guerra Civil, novo filme da A24 dirigido pelo Alex Garland, em que eu comecei a ter a clara impressão de que o filme acha que tá falando muita coisa, mas na verdade não tá falando tanta coisa assim. E aliás, isso é uma coisa que eu costumo sentir em praticamente todos os filmes dirigidos pelo Alex Garland. O Ex Machina, o Aniquilação e o Man. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o Man que eu lancei lá na época que o filme saiu. Basicamente, eu acho que o Alex Garland é um cara que levanta discussões inquestionavelmente ambiciosas, mas ele nunca parece ter estofo suficiente pra poder desenvolver elas além da superfície, como se só pincelasse elas pra poder posar de denso ou complexo sem selo de fato. Já os seus trabalhos apenas como roteirista, escrevendo só o roteiro sem dirigir, costumam me agradar bem mais. E esses problemas que eu comentei anteriormente, eu voltei a enxergar aqui no Guerra Civil, que não é um mau filme, não é um filme ruim, é um bom filme, eu gostei do filme, mas que eu acho sim que é um filme que tem as suas claras limitações. Mas antes de falar sobre o filme em si, aquele aviso de sempre, se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, e aproveita e manda esse vídeo pros seus amigos, chama mais gente, beleza? Vamos lá voltar pra Guerra Civil de Alex Garland. Pra quem não tá ligado do que se trata o Guerra Civil, o filme se passa num futuro que parece relativamente próximo, e ele imagina uma realidade, não tão absurda assim, convenhamos, em que os Estados Unidos, no auge da sua polarização, voltaram a entrar em conflito armado uns contra os outros. Então parte dos Estados Unidos se volta contra outra parte dos Estados Unidos. Só que o mais curioso dessa história é que, embora ele faça um esforço de imaginação considerável, o roteiro do Alex Garland nunca faz muita questão de explicar a fundo quais que foram as motivações que levaram àquela guerra propriamente dita. Tudo que a gente sabe é que o presidente dos Estados Unidos dissolveu o FBI, ordenou ataques aéreos contra a própria população e agora se encontra no seu terceiro mandato, que é uma coisa que rasga a Constituição norte-americana. Fora isso, o filme não só evita ancorar a sua mitologia, entre aspas, em categorizações do nosso mundo real aqui. Por exemplo, em momento algum do filme a gente sabe se aquele presidente ali é republicano, ou democrata, ou mesmo independente. Não só ele evita isso, como ele também elabora alguns detalhes específicos que ajudam a estabelecer e a constituir um contexto fictício muito particular. Por exemplo, se aqui no mundo real a gente sabe que as inclinações eleitorais do Texas e da Califórnia não poderiam ser mais opostas, o Texas é tradicionalmente republicano e a Califórnia é tradicionalmente democrata, no universo particular do Guerra Civil, os dois estados lutam juntos do mesmo lado da trincheira. Não que o Guerra Civil seja um filme apolítico, porque, por mais questionável que possa ser a ideia de uma guerra destituída de pano de fundo e esvaziada politicamente, e eu concordo sim que há graves problemas nisso, o fato é que esse trabalho aqui do Alex Garland é um filme que eu não acho que pode ser descrito como apolítico, porque ele tem, sim, discursos a fazer e teses a defender. No caso, a tese dele não é sobre a guerra em si, sobre o conflito em si, sobre as suas motivações e efeitos e contextos, mas sim, de um modo geral, sobre o papel do fotojornalismo no meio da guerra, sobre o dia a dia daqueles profissionais ali, na área da zona de guerra, e sobre as implicações éticas que se estendem ao cinema, é claro, de você apontar uma câmera para algo brutal a fim de extrair dali uma imagem plasticamente eficiente. Então, particularmente, eu não vejo como um problema do filme o fato do Guerra Civil criar ali um contexto de uma guerra particular dele e esvaziar ela de pano de fundo político. Quer dizer, eu posso até ter problemas particulares meus, de acordo com a minha visão ideológica de mundo, mas ainda assim, eu reconheço que o propósito do filme, o centro temático do filme, não tá na guerra, mas sim no contexto e na situação específica dos repórteres de guerra no meio da zona de conflito. E pra poder discutir isso, o roteiro do Alex Garland adota uma estrutura de road movie e se concentra num grupo de 4 personagens, 3 fotojornalistas profissionais e uma jovem aspirante A, que viajam de carro pra Washington pra tentar entrevistar o presidente dos Estados Unidos, que tá cada vez mais cercado pelas tropas rivais. E por falar nesses personagens, esses personagens aí representam, de um modo geral, um dos grandes trunfos de Guerra Civil. Eles são indivíduos de tipos muito bem definidos, não chegam a ser exatamente arquétipos, mas são quase isso. E eles atuam quase como signos das ideias que o próprio filme tá tentando comunicar. Pra começar, a Kirsten Dunst, ela interpreta a Lee Smith, que é uma fotógrafa claramente calejada por anos e anos e anos de serviço naquela profissão ali, e que é uma profissão que, além de representar um risco para a própria vida dela, também obriga ela a presenciar centenas de outras vidas serem aniquiladas sem que ela possa fazer nada a respeito, a não ser registrar essa aniquilação com a sua câmera. E além disso, a Kirsten Dunst confere à personagem um tom apropriadamente monocórdio que ajuda a sintetizar muito bem essa apatia que a personagem foi construindo ao longo dos anos e que é resultado, de novo, de um longo processo de enrijecimento que a própria profissão do fotojornalismo trouxe para
ela. Já Wagner Moura, por sua vez, ele cria um personagem que tinha tudo pra cair naquela caricatura do cara bem-humorado que se diverte e que exibe uma leveza considerável mesmo estando no centro de uma guerra. Mas ainda assim, ele consegue surpreender muito ao revelar uma vulnerabilidade emocional. Notem a dor e o desespero dele diante de algumas das barbaridades que ele testemunha. E que é uma vulnerabilidade emocional que tende a tornar ele mais empático, mais complexo e, por consequência, mais humano. Ao passo que o Stephen Henderson transforma o mais veterano daquela equipe ali numa espécie de fusão bem curiosa dos dois anteriores. Ele combina a experiência acumulada da Lee Smith, bem como seus autoquestionamentos sobre a ética do seu trabalho, e ao mesmo tempo, ele também traz uma postura um pouco mais simpática que aproxima ele um pouquinho mais do personagem do Wagner Moura, só que é uma postura mais simpática que, vejam só, resulta justamente do seu longo tempo de serviço e do fato dele já ter entendido melhor qual é o seu papel no mundo. E por fim, a Cailee Spaeny, que é ótima e teve aí recentemente no Priscilla, da Sofia Coppola, ela cria uma personagem, a Jessie, que é uma personagem que tinha tudo pra soar irritante, mas que, na prática, trabalhada com cuidado, ela acaba se transformando numa das personagens mais fascinantes do filme, e é a personagem que atravessa aquele que talvez seja o arco mais significativo de toda a narrativa. E no fim das contas, a Cailee Spaeny, ela consegue costurar brilhantemente toda a transição que leva da inocência daquela personagem no momento em que ela entra naquela situação, até o momento lá na frente em que ela vai chegar à triste constatação de que, naquela profissão, naquele ramo, não existe lugar pra idealismo. Mas aí, armadas as peças do discurso do Alex Garland, chega a hora do cineasta finalmente movê-las. E é aí que, infelizmente, começam os problemas de guerra civil, porque o Alex Garland, ele não é exatamente um sujeito que me parece dotado de uma imensa bagagem temática. E muitas vezes ele me soa como um adolescente que passou rapidamente o olho por um verbete da Wikipédia e que, no afã de tentar articular uma crítica social foda, ele acaba soando meio constrangedor em função da fragilidade do seu raciocínio. Não é à toa que tudo que o Guerra Civil tem a dizer sobre o fotojornalismo de guerra se resume, basicamente, a frases e constatações óbvias. Aqui, a Lee Smith diz pra Jessie que é preciso ter estômago pra poder encarar aquela profissão. A Lee, ela volta dizendo pra Jessie que uma imagem de um helicóptero destroçado ali vai render uma boa imagem, e nisso fica implícito ali um quase comentário sobre o hábito que esses repórteres têm de buscar fotogenia num fato trágico, e a colar, os personagens reagem com choque a um horror que eles acabaram de presenciar. E assim, o máximo que o Alex Garland consegue é apenas gritar, de forma meramente ilustrativa, os aspectos mais primários da sua ideia, que é, vejam como a vida daqueles caras é terrível, sem jamais conseguir definir, afinal de contas, o que é que ele tá querendo dizer com isso, ou sobre isso. Mas acho que o pior de tudo mesmo é você perceber como que essa tese que o Alex Garland tenta montar sobre como se registrar uma ação desumana e sobre as implicações éticas que decorrem a partir disso, é uma tese que fica o tempo todo se anulando ao longo do filme em função das decisões estéticas que o Alex Garland toma. O que é uma grande ironia, porque acaba reiterando justamente tudo aquilo que o filme tá tentando criticar, ou no mínimo questionar. Assim, ao mesmo tempo que os personagens do Guerra Civil ficam o tempo todo se sentindo culpados ou desconfortáveis por fotografarem corpos humanos sendo despedaçados por tiros de fuzil, ao mesmo tempo, o Alex Garland não hesita em cosmetizar as ações daqueles repórteres, daqueles guerrilheiros, ao mostrá-la através de planos plasticamente belíssimos, que chamam a atenção pra si mesmos e que chamam a atenção pro quão minuciosa é a composição de cada um deles. E sempre que a Lee ou a Jessie capturam um shot de alguém dando ou recebendo um tiro e sendo brutalmente ferido no processo, o Alex Garland e o montador Jake Roberts fazem questão de incluir inserts de como que ficaram as fotos tiradas pelos personagens. O que é uma coisa que acaba soando mais como uma distração, do tipo, olha como ficaram bonitas essas fotos, do que como qualquer outra coisa. E além disso, tem vários momentos aqui no Guerra Civil que se resumem a montagens que mostram o dia a dia dos jornalistas e que, mais uma vez, são compostas por planos esteticamente perfeitinhos, em câmera lenta, que só não parecem saídos de um comercial de banco por conta da violência extrema contida neles. E portanto não é surpresa que logo chega o terceiro ato e o Alex Garland apenas desiste de tentar amarrar qualquer discurso anti-guerra que ele estava tentando segurar até ali. Ele resolve simplesmente atirar os braços pra cima e se entregar logo à ação descerebrada. E assim, no fim das contas, como o Alex Garland ele nunca consegue se resolver politicamente, acaba que o Guerra Civil acaba funcionando muito mais como uma espécie de fanfic, meio sádica, convenhamos, do tipo como seria se os Estados Unidos voltassem a entrar em guerra civil hoje em dia, do que como um comentário social / temático, que ele também tenta ser. Até porque, sejamos justos também, o Alex Garland, ele consegue sim ser bastante hábil ao manejar a tensão pra poder jogar a gente no meio daquele conflito, pra tirar a gente no meio do caos, como se a gente estivesse no meio daquela zona de guerra. E se por um lado a fotografia do Rob Hard, ela impressiona ao conseguir retratar a escala dos conflitos e dos seus rastros de destruição, e ela consegue criar imagens imponentes e aterradoras, como por exemplo, aquelas tomadas aéreas que vão acompanhando helicópteros de um ponto ao outro de Washington em chamas, enquanto linhas de projéteis ao fundo vão se formando, ao mesmo tempo, o design de som, que é excepcional, ele explora ao máximo
máximo possível cada detalhe de cada ruído envolvido naquela ação. E ele traz peso a cada bala que perfura um corpo, a cada tiro de canhão que destroça um prédio. E é claro que esses são aspectos que são fundamentais para poder fazer o espectador se sentir no meio daquela guerra, no meio daquele conflito. Eu sinceramente não consigo imaginar como que esse filme aqui vai deixar de ser indicado a prêmios de som lá no final do ano. E além disso, já que eu tô falando sobre essa questão da tensão do Guerra Civil, existe uma cena específica que eu não vou detalhar muito porque eu não quero entrar em spoilers, mas é uma cena que envolve um militar vivido pelo Jesse Plemons, que é uma cena que representa o auge da tensão alcançada por esse filme e que eu digo que é, desde já, um dos melhores momentos que o cinema produziu agora em 2024. É uma cena que, se é pra esse filme aqui ser lembrado daqui pra frente, vai ser por essa cena aí. Porque é uma cena que consegue extrair o que pode haver de pior dentro de um ser humano. É uma cena tão imprevisível que consegue convencer a gente de que literalmente qualquer coisa pode acontecer ali. Nenhum daqueles personagens ali tá seguro, só porque eles são os personagens principais da trama. Não. E é uma das raras cenas em que o Alex Garland consegue expressar alguma coisa de um ponto de vista de comentário social, porque ela lida muito bem com a xenofobia daquele personagem que eu não vou explicar além disso, mas é uma cena realmente fantástica dentro de um filme que, infelizmente, eu acho bastante problemático e bastante irregular. E eu diria que, no fim das contas, como espetáculo de ação, o Guerra Civil é sim uma obra tecnicamente irrepreensível e que consegue sim gerar um envolvimento emocional com o espectador considerável. Agora, como uma tese, que ele obviamente também tenta ser, sobre a barbárie da guerra e sobre a ética de quem impunha uma câmera diante dessa guerra, infelizmente aí o Guerra Civil é um filme que reflete as velhas e costumeiras limitações do Alex Garland. De novo, não acho que seja um filme ruim, mas eu também não consigo dizer sinceramente que é um grande filme. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Guerra Civil, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, pede pros seus amigos fazerem a mesma coisa, pede pra eles se inscreverem aqui, curtirem, comentarem, etc. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.